Olá, saudações a todos, eu sou o Spark Valente e esse é o nosso canal Expansão da Consciência. Muito sejam bem-vindos a todos, né? Sou feliz por ter cada um de vocês aqui, né? E quero dizer que eu não tinha planejado gravar um vídeo, mas é algo bem simples que eu vou falar aqui, é um relato, né, de uma experiência que vivi aí há um tempo atrás e que me veio à memória agora. Por quê? Porque ontem eu estava assistindo a mentoria com o Rafael Hungria e no momento quando ele tocou lá no assunto de interação, né, com os seres... Opa, apagou aqui um momentinho. Quando ele falou aqui, ali naquele momento com interação, né, com os seres dimensionais, né, com nossos irmãos das estrelas, quando ele falou também das experiências que muitos dimensionais têm, com os animais também, né, não só deste plano, mas de outro, né, até mesmo do mundo espiritual, e veio na lembrança o que eu vivi há alguns anos atrás, né, quando eu estava começando a carreira, vamos dizer, cristã, evangélica, pode dizer isso, né? E quando a gente não tem conhecimento de causa da espiritualidade, a gente não consegue entender, a gente se perde no momento e a gente acha que viu coisas, teve uma visão, sabe? Qualquer situação que acontece aí. Mas, no meu caso, eu sempre, desde criança, já tive uma visão bem apurada para o lado extrafísico, não sei se eu posso dizer isso, né? Sempre pude ver coisas que pessoas ao meu redor não conseguem, muitas vezes, ver, visualizar, né? Eu tenho essa facilidade, ou melhor, tinha, hoje eu tenho muito pouca essa facilidade aí. Mas mesmo assim, eu consigo ainda ver, sabe? E antes eu consegui visualizar, foi na igreja, sabe? Foi na igreja, eu estava com poucos dias ali na igreja, e eu lembro que o culto já tinha começado, né? O pastor falando lá na frente, de um lado estava lotado, do outro lado também estava lotado, e eu em pé ali na porta, e de repente eu olho um gato daqueles rajados, né? Entra na porta da igreja. Pelo menos para mim, ou para a minha visão, era um gato. E aquele gato começa a andar no corredor da igreja, né? E eu estava ali, tudo vestido ali, um momento. E eu lembro que eu estava bem vestido, né? Calça branca, camisa branca, parecendo mais um pai de santo. Mas eu estava me achando, estava dizendo que eu estava chique, né? E naquele momento ali, o gato entra, começa a andar naquele corredor, e eu começo a perseguir o bichinho, chamando e querendo pegar o gato. E quando o gato chega mais ou menos perto da bancada onde ficava o púlpito, o altar, que o pessoal chama ali, né? Ou eu gosto de chamar de palco, o gato some na minha frente. O gato se desmaterializa, tipo uma fumaça, e some. E eu fiquei, e você imagina, com a cara no chão. E ao olhar todo mundo, eu vi as pessoas me olhando, sabe? Eu vi as pessoas ali e eu, na hora, eu não soube o que falar. Eu disse, gente, eu acho que pela emoção do momento de eu estar aqui, eu pensei ter visto um gato entrar. E eu fui pegar e ele escapou e deve ter ido para debaixo de um banco desse. E um homem falou, meu irmão, não tem nenhum gato aqui.
e eu voltei de novo. Sabe, eu nunca esqueci essa experiência muito forte, sabe? Então, nós dimensionais temos essa capacidade, que nem nesse mesmo dia, ou melhor, no mesmo momento, tinha um homem lá, um pastor, né? Que infelizmente na época ele teve um desvio, mas ele estava lá pregando e eu estava lá atrás lá na porta, perto da porta. E eu mentalizei, né? Eu disse, ó, a gente leva tudo para o lado religioso, né? Quando a gente não sabe, mas a gente não conhece que nós mesmos temos poder, temos a força mental para fazer qualquer ato de realidade acontecer. E isso eu só fui aprender anos depois. Eu fui aprender que é nós que criamos a nossa própria realidade, é nós que quando nós queremos algo, e nós co-criamos um sentimento, aquilo acontece. E eu ali atrás disse assim, estou vendo todo mundo com uma Bíblia na mão, eu olhei lá a Bíblia da mão daquele pregador e disse, Deus, se tu está me ouvindo aí, em pensamento, eu quero a Bíblia da mão daquele homem ali. Eu quero aquela Bíblia. E em pensamento eu fiquei, né? Aí eu disse, ó, é uma Bíblia, capa preta, e uma parte dela é verde, chamada Bíblia do Pregador. Não demorou muito, quando terminou o culto, o homem foi embora, não me conheceu, também não conheci ele, não falei com ele, mas eu guardei, né? E uma semana depois, esse homem voltou lá na igreja e disse, ei, meu jovem, vem cá, você que eu talvez estava aqui no culto, eu vim te devolver esta Bíblia, porque eu estava lá em casa e eu vi alguma coisa falando comigo, cara, para me te dar essa Bíblia que você tinha pedido dele. Olha só, né? E outra situação foi, já muitos anos depois, eu vigilante na igreja, tomando conta lá, e era tenda na igreja, sabe? 12 tendas. E começou um forte vendaval, e eu sozinho sentado ali no altar, olhando direto para a rua da porta. E começa aquele vendaval forte, muito forte. Uma ventania, uma verdadeira ventania. E ao olhar para trás, para a cortina do altar, que eu vejo lá, perto das baterias? Um lobo, para mim aquilo ali era um lobo branco, cachorrão grande. Um lobo, né? E ele estava ali, sabe? E na hora que ele me olhou, é como se ele tivesse se espantado. E quem se espantou mais fui eu, né? Eu me espantei mais. Caramba, um lobo, e eu ali dentro. Como aquele bicho entrou ali? E parece que ele deu uma rosnada, né? E eu arredei ligeiro. Do altar eu pulei para a parte de baixo. E naquele momento ali eu fiquei pensativo. E agora, o que eu faço? Fiquei olhando, né? De onde esse cachorro apareceu aí? Como assim? Eu estou vigiando aqui a igreja e esse cachorro entrou, eu não vi entrar. E eu fiquei olhando muitas horas. Aí mas não tem lógica. Não tem lógica, porque entre a cortina e a parede, que era uma cortina de um azul escuro, não tinha como um animal se esconder ali. Aquele lobo entrou por trás daquela cortina. E eu tomei coragem, disse, eu vou lá. Seja o que Deus quiser, eu vou lá olhar. E eu fui lá olhar. Cadê o lobo? Não estava lá. Eu fiquei, caramba, acho que, não sei, alguma coisa está acontecendo comigo. Eu estou tendo imaginações, visões,
sabe? E eu não queria, sempre me recusei nesse momento a atribuir essas visões às coisas que as pessoas falam de inimigo, de Satanás, do diabo. Não, eu sempre tive uma cautela quanto a isso. E eu fiquei ali, sentado, e o tempo começou a ficar muito forte mesmo. Eu peguei a cadeira e sentei. E hoje, por conhecimento de que temos os ultras ao nosso redor, que são anjos, acredito eu também, os ultras, eles tomam conta da gente, né? E no momento que eu estava ali sentado, eu escutei quando um falou bem perto de mim, e nítido e bem audível: meu filho, saia daí agora. Com todas estas palavras. E no momento que eu saí dali, não deu tempo praticamente de eu sair. A viga da tenda caiu em cima da minha cadeira e partiu ela em dois. A outra vez, eu estava lá na igreja deitado, era 5 da manhã, né? Estava cansado, vigiado a noite toda, e deu aquele sono. Eu estendi a lona lá no chão mesmo e deitei em cima usando a minha mochila como travesseiro. E no momento em que eu deitei para dormir, não estava um temporal. O tempo estava bom. Quando eu estava quase dormindo, eu escutei: meu filho, se levante agora. E com aquela voz que eu escutei, se levante agora, quase que automaticamente, com a agilidade de um gato, um felino, muita gente já entendeu por que eu estou falando isso. Eu pulei, só deu tempo de eu pular daquele momento que eu estava ali deitado, a outra viga caiu, partiu aquele estrado de madeira que eu tinha colocado ali, com a lona para deitar no meio, sabe? Então são situações assim que acontecem, né? Essa interação com aquele animal espiritual, aquele gato, eu nunca esqueci. Ontem me veio na lembrança isso. E eu conversei comigo: caramba, eu preciso relatar isso, né? Por que eu estou relatando? Se é questão de acreditar ou não, eu não me importo. O importante é que eu vivi. Eu passei por isso. Eu sei o que eu senti, sabe? Então não me interessa. Eu não me importo também se alguém diz assim: não acredito, isso é coisa. Não. Mas todos nós temos interações. Todos nós temos experiências, principalmente o dimensionais, sabe? O dimensional como eu, que vim para cumprir esta missão aqui, né? Que escolheu uma família para estar neste agora, que escolheu uma mãe também, que eu sei muito bem disso. Há muitos anos na minha vida eu falei com a minha mãe, né? Muito antes de eu ser entendido nas coisas, né? Criança, garoto mesmo, criança. Eu me lembro que eu tinha até um bonequinho que era um cachorrinho. Eu chamava ele de Cuca e eu gostava daquele brinquedo. Eu chamei para minha mãe e falei: mãe, sou grato porque a senhora é minha mãe, mas quero que saiba que eu a escolhi para isso, para este momento. Você foi escolhida para ser a minha mãe. E a minha mãe, ela ficou encabulada com aquilo. Ela disse: meu filho, o que você está dizendo? Eu disse: eu não sei, mas é tipo uma memória, um relapso, eu não entendo direito. Eu não entendi, era nada na época também, né? Mas uma coisa eu contei para ela, né? Daquele que eu já falei aqui no outro vídeo, inclusive eu vou deixar aqui as descrições dos vídeos aqui, de relatos, na descrição. Eu falei para ela, dizer: olha, antes da senhora me ter, eu já tinha lhe visto grávida de mim.
e a senhora estava com um vestido florido, né? Um belo vestido florido, escorada na porta da casa, que dava a entrada da casa, era em saída para a rua, e a senhora ali acariciava a barriga, pensando, este é meu primeiro filho, né? Eu sempre me lembrei disso, né? Aí eu fico pensando, por quê? Né? É como se as memórias, muitas coisas não fossem apagadas, sabe? Fossem mantidas ali, porque... E todas nós temos um compromisso, né? Por isso que acredito que em dado momento muitas coisas são preservadas no subconsciente de cada dimensional, sabe? Para que ele também saiba como lidar com tudo isso, né? Para que ele venha não se perder, porque infelizmente muita gente não consegue entender, é um dimensional, mas acontece essas coisas e se perde, sabe? Acha que está enlouquecendo, acha que precisa do psicólogo, de algo assim. Não, não é. Todos nós temos habilidades. Infelizmente não sabemos como usar, né? E como usar, na verdade. Mas chegará um momento que todos nós saberemos como usar, né? Ainda mais que nossos filamentos de DNA aí está sendo religado novamente, né? As 10 fitas, que tem 12 fitas, se não me engano, né? E somente 2 estão em inativa. Mas o nosso sistema Terra está passando por um momento aí de ondas moduladoras, tudo está entrando no encaixe. Mas é isso, né? Então são essas as interações que eu tive no momento quando eu estava aí na religião, e muitas vezes e tudo isso eu contava para as pessoas lá, sabe? Eu não sei se acreditavam realmente em mim, mas muita gente ficava sério, ninguém comentava nada, não sei, sabe? Mas eu relatava tudo o que acontecia comigo, na inocência minha lá, eu não escondia, sabe? De, ó, aconteceu isso comigo. E como aconteceu, sabe? Mas eu agradeço porque também fui respeitado por isso hoje em dia eu respeito qualquer coisa que aconteça, né? Porque todos nós temos muitas capacidades que nos foram ocultadas, mas num dado momento tudo isso virá à tona, né? E é para o nosso bem, para o bem da humanidade. Nós somos muito mais do que possamos imaginar, muito mais. Este é o meu relato, muita gratidão a todos. E até mais, eu não ia falar, mas resolvi aí contar. Até mais.